Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade tão abençoada de estarmos juntos na casa do Senhor para louvá-lo, para engrandecê-lo. Eu agradeço em especial a oportunidade de poder dividir com os irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor José Wellington. Agradeço pela oportunidade, agradeço ao pastor Laerte pela oportunidade, pelo convite. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los à meditação de um texto que se encontra no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 14, e nós vamos ler o versículo de número 13. Livro do Êxodo, capítulo de número 14 e o versículo de número 13. Glória a Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 14 e o versículo de número 13. Aqueles que encontraram podem dizer amém? Diz assim a palavra de Deus: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém. Meus irmãos, esse texto nos conta, o livro do Êxodo, ele nos conta sobre a história de Israel, em um contexto já de muitos anos no Egito. E os irmãos conhecem a história, o livro do Gênesis, ele termina com Jacó e toda a sua casa vindo para a terra do Egito, onde havia alimento, onde havia abundância, e por determinação do seu filho José, que naquele tempo era o governador do Egito, a família de Jacó foi instalada em uma terra que era a melhor porção da terra do Egito, que era a terra de Gósen. E ali, aquele povo prosperou. Aquele povo se multiplicou e de uma família de 70 pessoas, aquele povo se multiplicou e se tornou uma grande e poderosa nação dentro do Egito. O livro do Êxodo começa dizendo que o faraó, que agora tomava o poder no Egito, ele não havia conhecido José, ele não havia conhecido a história de José e passou então a oprimir o povo de Israel. E por conta da opressão, o povo clamou a Deus. Deus levantou Moisés, enviou como seu instrumento ao Egito para ali liderar o êxodo daquela nação para uma terra que Deus havia preparado para a nação de Israel. E o povo sai do Egito, o Senhor os livrou com a sua mão poderosa, com o seu braço forte. E após 430 anos no Egito, o povo agora sai e vai em direção à terra de Canaã. A palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 13 e 14, que Deus não permitiu que o povo fosse pela terra dos filisteus, mas que eles fossem caminhando pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. E é interessante nós lermos no capítulo de número 13, e nos versículos 21 e 22, que enquanto o povo caminhava, pela manhã, durante o dia, o Senhor ia à frente daquela nação. E o Senhor ia à frente deles em uma coluna de nuvem. Quando anoitecia, o Senhor continuava à frente deles, só que agora em uma coluna de fogo. E a palavra de Deus diz que o Senhor jamais se apartava daquela nação. De manhã
era uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. E a palavra de Deus diz que de modo que fosse de manhã, fosse de noite, o povo podia continuar marchando, porque quando eles levantavam a cabeça, eles viam que o Senhor estava com eles. E então eu começo a meditar nisso, meus irmãos. Eles estavam caminhando naquele deserto. Podia ser uma caminhada cansativa, extenuante durante o dia, mas quando eles olhavam para cima, eles viam a coluna de nuvem e diziam: vamos seguir em frente, porque o Senhor está conosco. Mas aí anoitecia, e quando anoitecia a temperatura caía, ficava frio, ficava escuro. Mas quando eles olhavam para o alto, a coluna de fogo estava ali. Eles diziam: vamos continuar em frente, porque o Senhor está conosco. Isso ensina algo precioso a mim e a você, porque o Deus que esteve à frente da nação de Israel na caminhada do deserto é o Deus que essa noite está presente neste lugar, na pessoa do Espírito Santo. É o Deus que lá em Mateus capítulo 28 e 20 disse a você e disse a mim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o Deus que lá no Salmo de número 91 ele disse assim: olha, não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem mortandade que assole na escuridão, nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glorifique o nome do Senhor essa noite, porque o Deus que guardou aquela nação é o Deus que está te guardando. Continua caminhando, olhando para cima, olhando para Jesus, porque Ele é a coluna de nuvem durante o dia, é a coluna de fogo durante a noite, e nele podemos seguir firmes e caminhando. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. O povo seguia e podia seguir em frente, porque o Senhor estava com eles, aleluia. Mas a nação de Israel cometeu um erro, porque a palavra de Deus diz que quando eles se acamparam diante do Mar Vermelho, a coluna de nuvem continuava no alto. À noite, a coluna de fogo continuava no alto. Mas aquela nação agora não estava mais olhando para o alto. Eles haviam olhado para trás. E quando você tira o seu olhar da nuvem, quando você tira o seu olhar do céu, você começa a observar as coisas ao seu redor. E aquela nação agora olha para trás e vê que os inimigos egípcios estão vindo a toda força diante deles. E então eles gritam, eles temem muito. E a mensagem de Moisés para aquela nação foi muito clara. Foi o texto que nós lemos hoje: não tenha medo, aleluia. Aquietem a sua alma e vejam o livramento do Senhor. O primeiro ensinamento e o primeiro conselho que Moisés dá é este: não tenham medo. Meus irmãos, o medo, ele é algo surpreendente. Existem coisas que a gente já sabe que tem medo, mas existem outras que a gente só descobre que tinha medo quando está bem no meio delas. Eu, por exemplo, eu descobri que eu tinha medo de altura quando eu estava numa montanha russa lá no alto. Aí lá em cima eu olhei e eu falei: rapaz, isso não é para mim. Aí já era tarde, mas ali eu descobri que eu tinha medo. E sabe, a gente percebe o seguinte: quando nós estamos em terra firme, você não tem medo de altura. Eu estou olhando, nós estamos nesse lindo templo, e quando você vê o ponto mais alto dele, não desperta temor nenhum quando daqui de baixo eu olho lá para cima. Mas se eu subir lá no alto e de lá de cima olhar para baixo, eu vou sentir muito medo. Quando nós estamos em terra seca, nós não temos medo das ondas do mar. Muito pelo contrário, quando eu estou em terra seca, eu olho o mar e eu admiro aquelas ondas imensas quebrando, eu glorifico a Deus por isso. Mas quando eu não estou no mar, eu não tenho medo dele. Quando eu estou em segurança, eu não tenho medo do assaltante.
Quando eu estou bem abrigado, eu não tenho medo do frio. E exatamente assim, quando nós estamos em segurança, em terra firme, quando estamos no tempo de bonança, é o tempo que nós fazemos todas as declarações. Nós somos os mais corajosos quando estamos em segurança. Nós somos os mais destemidos quando estamos em segurança. Mas quando somos tirados da nossa zona de conforto, então o medo nos surpreende. E o medo surpreendeu aquela nação. Quando eles olham os inimigos vindo, eles temem muito. E o medo, quando ele nos domina, a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa visão. Quem está com medo não enxerga mais nada, somente o perigo. A palavra de Deus retrata com precisão qual era o clima naquele arraial de Israel quando eles veem os egípcios vindo em direção a eles. Olha só como o texto ele é interessante. A palavra de Deus diz o seguinte, quando você abre a sua Bíblia, em Êxodo 14:10, a palavra de Deus diz assim: e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Veja só, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para morrermos no deserto? Olha o ambiente que havia instalado naquela nação. Quando eles veem o perigo chegando, eles temem muito, e a primeira coisa que eles fazem é gritar: meu Deus! Eles clamam ao Senhor, mas terminada a oração, eles viram para Moisés e falam assim: Moisés, culpa sua, porque lá no Egito tinha cemitério, você traz para a gente para morrer aqui. Você pode pensar, Marcelo, esse povo de Israel realmente não era muito crente. Mas eu pergunto a você, quantas vezes você agiu assim? Quantas vezes eu agi assim? Dobrar os joelhos e falar: Senhor, me socorre. Levantar da oração e falar: não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar tudo errado. O medo tira a nossa visão física e o medo tira a nossa visão espiritual. Quando a sua alma ela está dominada pelo medo, você não vê solução mais em lugar nenhum. Você só consegue pensar que o inimigo está vindo e ele vai te consumir. Aleluia! O medo, ele corrói a nossa fé. Se você se deixa dominar pelo medo, a tua fé ela é corroída de tal forma que você já não a enxerga mais. E aquela nação teve a sua fé corroída pelo medo, porque o medo era tão grande que eles sequer cogitaram na possibilidade de Deus fazer um milagre. Aquela geração que estava diante ali daquele mar vermelho foi a geração que viu Deus transformar água em sangue. Foi a geração que viu Deus inundar a terra do Egito com rãs. Foi a geração que viu Deus encher a terra do Egito de enxames de moscas, mas lá em Gósen não ia um único mosquitinho. Foi a geração que viu as trevas tomarem o Egito de uma tal forma que eles não conseguiam ver um palmo na frente do nariz. Foi a geração que viu os animais morrerem. Foi a geração que viu primogênitos morrerem pela mão poderosa de Deus, aleluia. Mas agora é a geração que está tomada por tanto medo, que não cogita que o mesmo Deus que transformou a água em sangue era o mesmo Deus que poderia livrar-os da morte naquele momento. O medo corrói a fé. O medo corrói e destrói a esperança. Em Êxodo 14:12, nós vemos a palavra de Deus nos revela uma conversa que o povo de Israel teve com Moisés antes de saírem do Egito. Em Êxodo 14:12, o povo diz assim para Moisés: não é esta a palavra que te demos falando no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo de Israel revela assim: Moisés,
A gente tinha falado para você, Moisés, deixa a gente aqui, deixa a gente servindo aos egípcios, não vamos mexer com esse negócio. O medo havia destruído a esperança daquela nação. Uma nação que cresceu ouvindo de um Deus que havia criado a nação de Israel. Meus irmãos, algo lindo, a nação de Israel não foi simplesmente uma nação escolhida por Deus, não. Israel foi uma nação criada por Deus, porque um dia Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, vem cá, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, você vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu vou fazer uma grande nação. Israel não era só a nação escolhida, era a nação criada, mas agora era uma nação que estava dizendo: Moisés, deixa para lá, deixa a gente viver na miséria, deixa a gente viver na escravidão, é melhor ser escravo do que morrer, porque o medo destrói a esperança. Talvez essa noite você esteja aqui com medo de seguir em frente, medo de recomeçar, medo de se levantar, medo de dar um novo rumo para a vida, medo de se voltar para o Senhor, medo de mudar a sua história, medo de se frustrar de novo, medo de cair de novo, medo de ser derrotado de novo, medo da perda, medo do passado, medo do presente, medo do futuro. Mas essa noite quem te traz aqui é o Senhor Deus, que está dizendo: eu sou o teu Deus. A coluna de nuvem durante a manhã difícil, a coluna de fogo na noite escura. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, sou eu que estou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Porque nele não temos medo. Aleluia! Mas Deus dá um novo conselho. Moisés dá mais um conselho para aquela nação. Primeiro, não tenham medo. Segundo, aquiete a sua alma. O texto que nós lemos diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos. Porque existem pessoas que, embora tenham superado o medo, permanecem com a alma perturbada e aflita. O salmista, ele tem um diálogo com a sua própria alma. No Salmo 42 e no verso de número 5, ele faz uma pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E quando você vai, essa palavra no original hebraico, que se refere a a alma perturbada, a palavra, ela faz lembrar aquela perturbação do mar revolto. E talvez você já tenha tido essa experiência. Você já pegou uma bacia de água e encheu ela de água e se virou de repente para fazer alguma atividade? Quando você pega uma bacia de água e a enche, e você tenta se movimentar rapidamente, aquela bacia de água, ela começa a sacudir. E aí ela tenta jogar a bacia para a direita, ela tenta jogar a bacia para a esquerda, ela vai tentando sacudir. E se você segue o balanço daquelas águas, se a bacia joga para a direita, você vai para a direita, se ela vai para a esquerda, você vai para a esquerda, você nunca vai terminar aquele ciclo. Para que a água da bacia não derrame, você tem que parar, suportar o balanço das águas e esperar que todo aquele mover se acalme. E aí, com as águas calminhas, você pega a tua bacia e você segue caminhando. Marcelo, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Porque essa bacia cheia de água é a tua vida. Você está cercado de problemas. Assim como Israel, ele estava cercado de montanhas,
havia um mar à sua frente e havia inimigos vindo na sua retaguarda. E você tenta, nessa turbulência da sua vida, tentar reagir a cada balanço das águas. As águas te jogam para lá, você tenta ir para lá e responder. As águas te jogam para cá, você tenta vir para cá e responder. E vai tentando reagir a cada balanço das águas. Essa noite, Deus te traz aqui para dizer assim: aquieta a tua alma. Porque você não tem poder sobre o mar, mas aquele que está no barco com você, ele tem poder sobre o mar. Aquieta a tua alma. Marcelo, está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Aquieta a alma. Marcelo, está dando tudo errado. Eu não vou mais para a igreja. Isso. Você está deixando a tua vida ser levada pelas ondas que vão te atacando. Aquieta a tua alma. Está dando tudo errado. É quando está dando tudo errado mesmo que você tem que vir para a casa de Deus. É quando está dando tudo errado mesmo que você tem que abrir a tua harpa e cantar: em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria. Aleluia! Aquieta a tua alma, aleluia. Deixa as ondas tentarem te jogar para a direita, para a esquerda. O mar vai se levantar, mas a minha alma, ela está aquietada, firme na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Se tem algo que eu acho lindo em um dos textos do Evangelho, é quando Jesus está no barco e se levanta uma grande tempestade. Esse texto, ele está retratado em Mateus, Marcos e Lucas. Mas só em Mateus tem um detalhe muito precioso. Está lá em Mateus, no capítulo 8, nos versículos 25 e 26. A palavra de Deus diz que Jesus estava no barco e se levantou uma grande tempestade. E aqui vai algo que a gente aprende na luta da vida. O fato de Jesus estar no barco não significa que não vai ter tempestade. O fato de Jesus estar no barco significa que quando ele se levantar, a tempestade vai parar. Aleluia! Jesus está dormindo, e a tempestade está jogando o barco para um lado, está jogando o barco para o outro. Jesus está dormindo. E a palavra de Deus diz que os discípulos vão até Jesus. O barco não era um barco muito grande. Quando a gente fala em embarcação, parece que era um barco, tinha 2 andares. Não era um iate, era um barco de pesca. Ele só era comprido. Jesus estava na ponta, deitado, dormindo. Um dos discípulos chega até ele e diz assim: mestre, não se te dá que pereçamos, mestre. Só no Evangelho de Mateus tem esse detalhe. Jesus está deitado. E deitado como estava, ele se vira e diz assim: ainda não tendes fé? E aí, depois de falar, é que ele se levanta e diz assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tudo se fez bonança. Marcelo, por que esse detalhe é relevante? Porque Jesus nos ensina algo tremendo. A tempestade pode estar a ponto de fazer o teu barco virar, mas se a tua alma estiver aquietada, aleluia, o milagre será ainda maior e frutífero na tua vida. Aleluia. Quantas pessoas necessitando de um milagre, de uma providência de Deus, mas estão tomadas pelo desespero, estão tomadas pela perturbação na alma, e tenta curar a perturbação na alma dizendo assim: não, você quer saber como eu vou tirar essa perturbação?
eu vou na igreja. Aí você quer tirar a sua perturbação na alma, você vai num profeta, vai em outro profeta, vai em outro profeta, vai em 10 profetas, cada um conta uma história e traz mais perturbação. E Deus essa noite está dizendo assim: aquieta a tua alma, aleluia, e espera eu agir do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor te chamou para que você tenha fé firmada nele, embora as tempestades venham, mas nada pode abalar a nossa fé no Senhor, aleluia. Mas ele dá um terceiro conselho: vejam o livramento. O grande erro daquela nação foi parar de olhar para a coluna de nuvem e coluna de fogo e começar a olhar para os seus inimigos. E Moisés, orientado por Deus, ele dá um conselho: vejam o livramento que o Senhor vai fazer hoje. O Senhor estava chamando a atenção daquela nação, porque algo extraordinário ele iria fazer. E sabe qual é o grande problema de você tirar os seus olhos do Senhor? É que você, enquanto está focado no seu problema, você não está vendo que Deus já está trabalhando. Deixe-me dizer algo a você essa noite. Você está aqui dizendo: Senhor, até quando? Quando o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai trabalhar? E essa noite o Espírito Santo responde ao seu questionamento dizendo: eu já estou trabalhando. É você que não está vendo, aleluia. Aquele povo está sentado diante do Mar Vermelho, e a palavra de Deus diz que aquela coluna de nuvem que ia à frente deles se desloca e vai para a retaguarda deles. A nação de Israel está apenas olhando o mar que não abre, está olhando o inimigo que vem. Então o Senhor sai. A nuvem era o próprio Deus caminhando com aquela nação. Ele sai da frente e ele vai cuidar da retaguarda. E a palavra de Deus diz o seguinte: que quando o Senhor se posta na retaguarda de Israel, a nação de Israel tinha luz, mas a nação do Egito só via escuridão. O povo do Egito, eles não conseguiam mais enxergar a nação de Israel. Então eles tiveram que parar, esperar aquela escuridão ir embora. Eu não sei, a Bíblia não dá esse detalhe, mas é possível que algum daqueles egípcios tenham dito: rapaz, essa escuridão eu já vi uma parecida lá no Egito. Agora eles não conseguem enxergar mais nada. Só que tem um outro detalhe: a nação de Israel olhava para trás, também não conseguia mais enxergar os egípcios. Essa noite o Senhor diz a mim e a você que muitas vezes Ele não permite mais que a gente enxergue os problemas e os inimigos, para que o nosso olhar esteja focado no milagre que Ele vai fazer, aleluia. E agora olha que coisa maravilhosa que acontece, porque aquela coluna de fogo que estava no alto, ela vai para trás e ela faz uma iluminação para a nação de Israel, como se fosse um farol apontado para o mar. O povo de Israel está sentado esperando o que vai acontecer. A coluna de fogo está atrás, iluminando o mar. E de repente o Senhor, quando tem a atenção deles, diz assim: Moisés, estenda a tua vara sobre o mar. Quando Moisés estende a sua vara, começa a soprar um vento. Começa a soprar um vento. Aquele mar iluminado, de repente a nação de Israel começa a ver, no meio daquele mar revolto, começa a se abrir um caminho, aleluia. Muralha de água de um lado, muralha de água do outro, e no meio tem um caminho iluminado por Deus. Deus essa noite está dizendo a você: eu vou colocar diante dos seus olhos um caminho iluminado por Deus. Pai, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar. O vento vai soprar e vai surgir diante de você um caminho iluminado por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. E o que Moisés termina dizendo àquela nação é: os
Os egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês não vão ver nunca mais. Aleluia. Porque o Deus que trabalha na sua vida, Ele é um Deus que faz uma obra perfeita e completa. Você vai passar esse mar. E o que você está enfrentando hoje, você não vai enfrentar nunca mais. Você crê nisso? Esse problema que você está vivendo hoje, Deus diz, você não vai vê-lo nunca mais. Aleluia! Essa destruição que você vê hoje, você não vai ver nunca mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai atravessar o mar vai se fechar e o nome do Senhor será glorificado para sempre. Aleluia! Marcelo, quer dizer que eu nunca mais vou ter problema? Não. Surgirão outros, surgirão novos desafios, mas se você crê nisso, esse vai ficar do lado de cá. Aleluia. E quando você atravessar, a vitória será perfeita e a vitória será completa. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu quero fazer uma oração por você. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia. Há pessoas aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus me impulsionou tão fortemente. Você precisa tomar uma decisão. Aleluia. E você está dizendo, Senhor, eu preciso tomar uma decisão. Aleluia. Será que hoje eu vou ouvir a resposta da minha decisão? Aleluia. Deus está dizendo a você essa noite, eu vou colocar diante dos seus olhos um caminho iluminado por Deus. Aleluia. Você não vai mais ter esse negócio, será que é para a direita? Será que é para a esquerda? Será que é assim? Não, Deus está dizendo, a minha obra é perfeita, a minha obra é completa, aleluia. E o que acontecer vai ser milagre do céu, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Se você é essa pessoa que está necessitando de um milagre e precisa decidir urgentemente, saia do seu lugar agora e venha até a frente, nós vamos orar por você. E Deus vai fazer um grande milagre. Se você crê nisso, você vai vir testemunhar aqui, aleluia. E vai dizer, pastor, naquele dia, aleluia, o Senhor falou comigo e o que aconteceu foi perfeito, aleluia. Talvez você já esteja vindo dizendo, será que o caminho vai ser por aqui? Será que o caminho vai ser por ali? E Deus está dizendo, olha, não se esqueça que lá no deserto, aleluia, Deus tomou uma decisão. Israel não iria pelo caminho dos filisteus, para que o povo não se exaltasse pela sua vitória, mas o nome do Senhor precisava ser glorificado, aleluia. O nome de Deus precisa ser glorificado na sua vida. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, quem pecou para que este jovem nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus disse, nem ele, nem os pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus, aleluia. Você está dizendo, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Senhor, por quê? E Deus está dizendo, eu preciso que o meu nome seja glorificado na sua vida. Peço à igreja que estenda as suas mãos para cá. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar.
Ei, riaia xandele basuriande, lecande, nemanaia soderecai. Querido Deus e glorioso Pai, nós adoramos o Teu nome, ó Deus, para sempre. Aqui, meu Pai, estamos, Senhor, adorando e glorificando o Teu nome, porque o Senhor é aquele que abre uma estrada no meio do mar. Aqui estamos, meu Pai bendito e santo, confiando inteiramente em Ti, porque é só o Senhor que pode fazer isso. Pai amado, eu estendo as minhas mãos sobre os Teus filhos. Faça um milagre agora. Raia xandele basuiricande nemanai. Senhor, abra o caminho no meio do mar. Alaia suicande nebasuiriande lebanaia xanderecai. Vai fazendo milagre, vai fazendo milagre, vai fazendo milagre, vai fazendo milagre. Seja agora a coluna de fogo na retaguarda dos Teus filhos, para que contemplem a Tua glória, para que contemplem a Tua presença, e o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Pai amado e santo, nós cremos no milagre, nós cremos na Tua mão poderosa, e certos da vitória, nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Se levante adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Maravilha, maravilha. Deus